Nunca permita que o ouvinte faça uma pergunta. Nem antes, nem durante, nem depois de uma apresentação. Esta frase, essa declaração, eu li em um livro, e não vou falar aqui o nome do livro, nem mesmo o nome do autor. Mas, como comunicador já há um bom tempo, eu preciso discordar dessa declaração. E nós vamos ver por quê. Seja você palestrante, seja você professor ou qualquer outra atividade da comunicação, preste muita atenção naquilo que nós vamos apresentar agora. Eu sou o professor Calazans, do Instituto Professor Calazans. Sempre um grande prazer tê-los a bordo. Esse assunto é um dos assuntos discutidos na concepção de problemas e soluções no processo ensino-aprendizagem e também na comunicação em geral. E nós vamos tratar desse assunto. Calazans, eu posso permitir que o aluno ou ouvinte faça a pergunta? Ou qual o melhor momento de responder às perguntas? É o que nós vamos ver aqui hoje. Esse assunto ele é mais amplamente discutido em nossos cursos de técnicas de ensino e provas e concursos, ok? Pergunta antes, Calazans, é possível eu elaborar uma apresentação com perguntas antes? Como que é isso, Calazans? É uma modalidade. Eu já fiz algumas apresentações, palestras e até mesmo curso onde nós previamente respondíamos as perguntas. Como que funciona isso? É uma modalidade muito interessante. Eu vou contar um exemplo. Uma vez eu fui dar uma palestra-curso, um curso, eram várias aulas, e, ao preparar a palestra, eu pedi para o organizador do evento conversar com os participantes e para que eles relacionassem quais eram as perguntas mais frequentes, suas dúvidas mais frequentes. E aí, sim, eles fizeram uma bateria interessante de perguntas e eu montei a palestra em cima das perguntas. Claro, a minha palestra, o minicurso, não foi pergunta-resposta, pergunta-resposta. Não, eu preparei todo o material de tal modo que eu inseri as perguntas que eles previamente fizeram. Foi um show. E isso é muito importante porque você vai diretamente no objetivo e no interesse dos ouvintes. Então, essa aqui é uma modalidade muito interessante de apresentação. Se você puder fazer isso, fica aí uma grande dica. Perguntas durante é a melhor modalidade. Contudo, há um perigo, que eu vou mostrar já já, um perigo muito grande. Perguntas durante permite uma interação. Quando o professor, o palestrante, o comunicador, ele interage com o aluno, esta palestra, essa apresentação, ela passa a ser eficiente e eficaz. Eu acredito que é o melhor tipo de apresentação, quando você consegue interagir. Há um problema muito grande, que nós vamos falar agora. Quais são os perigos? Domínio de palco, domínio de assunto e tempo da apresentação. Muitas pessoas que fazem o meu curso, elas ficam com muito medo de dar sua primeira apresentação, sua palestra, porque Calazans, e se a pessoa fazer pergunta? Se a pessoa fazer, não, hein? Se a pessoa fizer pergunta. É muito interessante, faz parte. Mas o problema é o seguinte, primeiro você tem que ter domínio de palco. Eu já vi palestras em que o palestrante, ou até mesmo a aula, quis interagir, mas ele se perdeu, porque não houve domínio de palco, ou que a gente chama também de domínio de plataforma. As perguntas começaram a tomar uma proporção em que o palestrante perdeu o domínio. Daqui a pouco não era ele mais que estava palestrando, era os alunos, os ouvintes estavam perguntando, e eu vi dois casos
que eu estava participando como ouvinte, muito interessante. Dois casos semelhantes até, em que o ouvinte, no outro caso era uma aula e uma palestra. Tanto na aula quanto na palestra, o ouvinte começou a fazer pergunta, um dos ouvintes foi até à frente, quando percebeu, não era mais o palestrante, não era mais o professor que estava dando aula, era o ouvinte, era o aluno que estava ali, ele começou com uma pergunta, ele se dirigiu até à frente e o professor perdeu todo o domínio da classe. E mesmo que eram assuntos polêmicos, a posição do ouvinte, do aluno, era bem diferente do professor, e ele ganhou a plataforma. O professor ficou inútil. Então, muito cuidado. Eu disse que a interação, perguntas durante, permite interação, mas o professor tinha que ter domínio. Olha, depois nós partimos para essa direção que você está indo, mas agora o assunto é esse, e dominar. Tá? Tem que dominar o assunto. Um dos grandes medos do palestrante, e se ele fizer uma pergunta que eu não sei? Nada de ruim. Um professor, um palestrante, não é obrigado a saber responder todas as perguntas. Ele precisa, sim, saber responder as perguntas básicas, fundamentais do assunto que ele está ministrando. Mas pode ocorrer que apareça, surja uma pergunta que ele não saiba responder. Esse é o medo de todo palestrante e professor. Se isso acontecer, qual o problema? Fala assim, olha, não tenho a resposta para esta pergunta agora, vou pesquisar e responder depois, por e-mail, por carta, telefone, sei lá. O que não pode ocorrer é que a toda pergunta o professor dá essa resposta. Não sei isso, vou pesquisar. Se ele fizer isso durante toda a programação, toda a apresentação, vai ficar claro que ele não está preparado para o assunto. Então, eu digo, se você não está preparado para o assunto, não domina o assunto, não é momento de você palestrar. E aí o grande problema, que é o último item, que é o tempo da apresentação. Eu preparo uma palestra, uma aula para 20 minutos. Se eu permitir interação durante a apresentação, eu tenho que prestar atenção no tempo, porque uma pergunta, para ser respondida, ela pode levar 1 minuto. Se fazem 5, 6, 7 perguntas, o meu tempo fica aí já adicionado em 10 minutos, 15, dependendo da situação. E pode ser pior ainda, que a pergunta ela torna uma discussão ou um debate. Então, pergunta ela pode ser respondida. Discussão e debate são duas técnicas de apresentação muito interessantes. Mas cuidado, se você está usando a técnica de aula expositiva ou a técnica da exposição, onde você expõe o assunto e depois o aluno faz pergunta, tudo bem. Ou o aluno pode até fazer pergunta durante a exposição. Mas se você está usando técnica da exposição, o aluno vai fazer uma pergunta e você vai responder. Ok. Mas muito cuidado, se você não tiver domínio de palco, nem domínio de assunto, a tua aula deixa, ou a tua apresentação deixa de ser técnica de exposição e passa a ser a técnica do debate e da discussão. E aí você vai se perder no tempo. Então, eu programei a apresentação para 20 minutos, se valendo da técnica da exposição. Se eu permitir, durante a apresentação, que os alunos, ouvintes, façam perguntas, muito cuidado para não cair nessa pegadinha, porque o seu tempo vai embora. Aí você preparou 3 tópicos para falar, por exemplo. No segundo tópico, houve muitas perguntas, você não soube dominar a classe, os ouvintes, e a técnica deixou de ser técnica de exposição, passou a ser debate, discussão, aí você se perde no tempo. O problema de se perder no tempo não é só o tempo que está em questão. O que está em questão também são os tópicos a serem apresentados. E aí você acaba naufragando. Muito, muito cuidado. Então, repito, perguntas durante a apresentação é o melhor tipo de apresentação, porque há uma interação muito grande. Mas cuidado com as técnicas. E falando em técnicas, no nosso curso de técnicas de ensino, nós apresentamos todas as técnicas de ensino e também técnicas de apresentação.
onde eu falo a diferença entre técnica das perguntas, técnicas do interrogatório, técnica da exposição. Cuidado, aprenda isso para você não cair na perguntinha. Carlos, perguntas depois? Como assim? Aqui é interessante. Você pode combinar com os alunos, eu faço a apresentação, ao término, eu vou abrir 5 minutos, 10 minutos para perguntas. Beleza, muito bom. Eu repito que eu acho mais interessante a interação, porque o aluno está com uma dúvida na hora e naquele ponto, naquele momento que ele quer perguntar. Mas você pode falar que isso não vai ser permitido, pré-combinado, aí você fala que vai ser no término da apresentação. Há modelos de simpósios, eventos, em que a organização determina que as perguntas serão feitas ao final. Vamos supor que há um simpósio, há 5, 6 palestrantes. Então, todos apresentam as suas palestras ou as suas aulas, e no momento final do dia é feito ali um painel onde todos se colocam ali à frente e aí são feitas as perguntas. É um modelo interessante, tá? E ao final do simpósio, ou pela mídia. É interessante também, você pode dar uma aula, ou como acontece em aula, né? Pela mídia, Face, Instagram e assim por diante. O que pode acontecer? Pode acontecer que você, olha, eu vou dar uma aula, uma palestra, e depois fico à disposição, você deixa o seu contato, e-mail, telefone, Instagram, WhatsApp, Telegram. Aí você fala que as perguntas poderão ser respondidas depois, muito interessante, através dos meios de comunicação. Interessante também. Mas, seja lá, sempre permita que o ouvinte faça pergunta. Aquela declaração que nós ouvimos no final, desculpa, no início, não é interessante. Eu tenho participado de infinitos simpósios, em que simpósios eles já se organizam, organizados, né, são organizados de tal modo a ter pergunta. Então, aquela declaração, ela não é legal, porque se você nunca permitir que façam perguntas, é bem provável que você vai ser restrito, limitado a trabalhar ou a participar de certos eventos, aulas, palestras e assim por diante. Sempre permita que faça perguntas, seja antes, durante, melhor ainda, com aquelas observações, ou depois. Esse assunto ele é muito mais profundo e amplo do que estamos apresentando aqui. Se você quiser mais informações, na descrição desse vídeo eu vou deixar os links para que você tenha acesso às nossas aulas gratuitas e também aos nossos cursos, participar dos nossos grupos de Telegram, WhatsApp. Ok? Voe alto! Estude com o professor Calazans. Para mim foi, sim, um grande prazer tê-los a bordo. Um aeroabraço e tudo de bom.